O Império Maurya foi um poderoso império indiano que surgiu na Idade do Ferro da Índia, entre 322 a.C. e 185 a.C. No seu auge, o Império de Maurya se estendia por partes do norte das fronteiras do Himalaia e para o leste até o que é hoje o Assam, além de expandir-se para o oeste, onde alcançou além do Paquistão moderno e as montanhas Hindu-Kush, no que é hoje o Afeganistão. Esse império surgiu em 322 a.C. por Chandragupta Maurya, que derrubou a dinastia Nanda e rapidamente expandiu seu poder para o ocidente através da Índia Central e Ocidental, tomando vantagem das disputas dos poderes locais logo após a retirada do exército grego, liderado por Alexandre o Grande. A história conta que Chandragupta subjugou diversos estados da região e recrutou um exército e logo marchou sobre o reino de Magadha e matou o rei que era tido como desprezível pela população local. Logo após, Chandragupta assumiu o trono e fundou a famosa dinastia Maurya. De acordo com os fatos históricos, Chandragupta embarcou em uma política bem agressiva de expansão do império. A história conta que Seleuco, o satrapa de Alexandre o Grande, nas conquistas, teve que ceder os seus territórios a Chandragupta após ser derrotado em batalha. Além disso, Seleuco foi obrigado a ceder uma boa quantidade de dinheiro e uma de suas filhas a Chandragupta. Para expandir ainda mais o seu império, Chandragupta usou alianças matrimoniais, diplomacias e até trapaças de acordo com a história. Sob o seu comando, o Império Maurya conquistou amplos territórios e prestígio. Depois de governar o império por 25 anos, Chandragupta abdicou do seu trono em favor do seu filho, Bindusara, e acabou se convertendo à religião jainismo e tornou-se um monge. A economia do Império Maurya era baseada no comércio e as empresas eram assunto público-privadas, ou seja, o Estado podia possuir e envolver-se em atividades empresariais, tal como cidadãos comuns. A receita real provinha de impostos e dos espólios de guerra. Além disso, o rei possuía terras madeireiras, florestas, bosques de caça e instalações de manufatura, e o seu excedente era vendido. O Estado detinha o monopólio da cunhagem, mineração, produção de sal, fabricação de armas e até construções de barcos. Os agricultores representavam a maior parte da população e a agricultura era tributada. Os comerciantes eram organizados em guildas, que detinham autoridade executiva e judicial, e também funcionavam como bancos. Os artesãos envolvidos em uma determinada indústria tendiam a viver juntos. O Estado também fixava o preço de atacado das mercadorias e fiscalizava pesos e medidas. A troca prevalecia, assim como as moedas de ouro, bronze e também cobre. A estrada principal que atravessava todo o reino e ligava ao mundo grego ocidental era bem conservada e bem patrulhada, com pilares e placas de sinalização marcando as distâncias e os desvios. Os navios navegavam pelos Ganges e seus afluentes e para as costas estrangeiras, como a China, portos africanos e até árabes. O rei era o chefe do Estado e controlava os militares, o executivo, o judiciário e o legislativo. O reino era dividido em províncias sobre governadores, que muitas vezes eram príncipes reais. As províncias eram ainda compostas por cidades e aldeias, sobre seus próprios administradores distritais. Havia departamentos para governar, cuidar e controlar quase todos os aspectos da vida social, e esperava-se que os oficiais da alta patente realizassem visitas de inspeção para garantir que a burocracia estivesse sendo cumprida.
De acordo com os fatos históricos, a população do Império foi estimada em cerca de 50 a 60 milhões de pessoas na época, fazendo do Império Maurya um dos mais populosos da antiguidade. O Império possuía uma grande rede de espionagem e mantinha um grande exército permanente. Logo após, os agricultores, os soldados eram os que formavam a maior parte da população no Império. Quando não havia guerra, os soldados podiam se divertir da maneira que quisessem. Havia departamentos separados para a infantaria, cavalaria, marinha, bigas, elefantes e até a logística. Os soldados não só recebiam seu salário do tesouro, mas também recebiam armas e equipamentos do Estado. Descrições históricas dizem que algumas armas dos soldados eram impressionantes. Arcos e flechas do tamanho de um homem, escudos de couro de boi, dardos e espadas bem largas. Além disso, a cavalaria cavalgava sem sela e usava lanças e escudos. Sobre o reinado de Bindusara, filho de Chandragupta, foi bem eficiente. Ele manteve os grandes domínios do seu pai com eficiência e estendeu as fronteiras do sul para conquistar o planalto peninsular da Índia. Quando ele morreu, seu filho Ashoka assumiu o trono após uma disputa de sucessão. No reinado de Ashoka, ele mandou erguer vários pilares em todo o seu reino. Exortou as pessoas a abandonarem a violência e a viverem em harmonia umas com as outras e com a natureza. Ele patrocinou o budismo e mandou construir várias estupas e reparou as mais antigas. E além disso, enviou missões evangélicas ao exterior, duas das quais incluíam seu próprio filho e sua filha. Após a morte de Ashoka, o Império Maurya teve diversos sucessores ruins, e o Império começava a chegar a seu fim. Alguns estudiosos apresentam várias razões para a queda do Império. Uma delas seria o tamanho enorme do Império, e também a série de governantes fracos depois da morte de Ashoka. Em decorrência disso, vários estados fronteiriços do Império Maurya começaram a afirmar a sua independência do Império, e o Império passou a controlar apenas 3 cidades-estado e algumas partes do Punjab. Essa aí é a história do Império Maurya.